Hello guys! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a Teacher Nuki e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o verbo dar be, que corresponde ao verbo haver em língua portuguesa. Esse verbo possui duas conjugações em inglês, que é there is and there are, e nós vamos entender como utilizar cada uma dessas conjugações. Primeiro ponto que nós vamos levantar aqui nessa videoaula é sobre o sentido do verbo haver. Ele vai ter o sentido de existir, que tá aí com a setinha verde. Um outro verbo em língua portuguesa que nós também utilizamos com o sentido de existir é o verbo ter. Observem só o exemplo. Eu digo, há um livro em cima da mesa. Eu usei o verbo haver. Há um livro. Ou eu posso dizer, tem um livro em cima da mesa. Tem um livro em cima da mesa é o verbo ter. Em língua portuguesa, é permitido essa flexão, utilizar o verbo ter com o sentido de existir. Mas em inglês isso não pode acontecer. Então, o verbo ter em inglês é um verbo diferente e ele vai ter o sentido de posse. Eu tenho um livro. E ter um livro em cima da mesa não faz sentido, porque a mesa não pode possuir o livro, a mesa não pode ter um livro, ela é um ser inanimado. Então, there is and there are sempre vai ser nesse sentido de existir, ok? O segundo ponto que nós vamos levantar é o fato do verbo haver em inglês ser composto por duas palavras. Então, there is, eu tenho duas palavras, and there are, eu também tenho duas palavras. Essas palavras separadas possuem sentidos diferentes, elas possuem significados diferentes, mas quando estão juntas, correspondem ao verbo haver. Por fim, nós vamos utilizar there is quando se tratar de singular e there are quando se tratar de plural. E por isso, nós precisamos de um contexto, nós precisamos de uma frase para entender qual conjugação aplicar. Então, there is para singular, então singular é quando eu tenho um ser ou um objeto, e there are é para plural, quando eu tenho dois ou mais seres e objetos. Então, nós vamos ver alguns exemplos agora. Então, no meu primeiro exemplo, there is one pet shop. There is one pet shop. Há uma loja de animais. Então, por se tratar de uma única loja de animais, eu tenho singular. E por isso eu vou utilizar there is. No exemplo 2, there are two toy shops. There are two toy shops. Há duas lojas de brinquedos. Então, por se tratar de duas lojas, né, eu tenho um plural, eu vou utilizar there are. No terceiro exemplo, there are four buses. There are four buses. Há 4 ônibus. Então, por se tratar de 4, eu tenho plural, eu vou utilizar there are. No quarto exemplo, there is one bus. There is one bus. Eu tenho um único ônibus. E por se tratar de singular, eu vou utilizar there is. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. See you!